Se você é morador de União da Vitória, de Porto União, com certeza já ouviu falar da Zilda Santos. Uma história que envolve bastante crenças, um misticismo, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dela com o professor Leonel, que estudou sobre ela, sobre aqui nosso cemitério aqui de União da Vitória. Conta pra gente qual que é a história que envolve a Zilda. Então, boa tarde, Karime, boa tarde para todos vocês. É interessante falar sobre essa história porque esse místico que envolve toda a aura cemiterial está muito boa aqui de ver na Santa Zilda Santos. Por que Santa Zilda Santos? Ela não é uma santa canonizada para a Igreja Católica, fique bem claro isso. Ela é uma santa popular. O que é uma santa popular? É aquela santa que a sociedade, algumas pessoas elegem como santa em razão da sua vida. Eu vou ser bem breve aqui, porque o nosso tempo realmente é curto. Zilda Santos, ela foi assassinada em 1948, em circunstâncias que não foram resolvidas até hoje, quem foram os assassinos. Mas, mais ou menos, a história está envolta, e eu digo assim, essa é a minha descrição no mestrado que eu fiz sobre o cemitério em geral, não é um específico sobre ela, mas eu fiz um capítulo especial. Ela ficou grávida, tentaram fazer o aborto, ela estava grávida de alguém, de um homem, na época rico, muito rico, etc., e tinha vários outros envolvidos nessa história. Com o aborto houve erros, houve problema de hemorragia interna, ela faleceu. Aí o pessoal tentou se livrar do corpo, chamou o taxista, o taxista levou para jogar no rio, jogou no rio, mas a história foi ganhando várias nuances, vários, como é que eu vou dizer assim, mistérios, como por exemplo o taxista morreu logo depois disso, teve um delegado ou um promotor de justiça que foi investigar a situação toda e acabou também sendo morto. E mais tarde, em 1998, o jornal Caiçara fez até o único documento escrito em jornal sobre a Zilda Santos, do Caiçara, de 98, conta também mais ou menos essa história. Alguns foram fazer uma novela sobre a Zilda Santos, a rádio que fazia novela, não lembro agora, era uma rádio da cidade aqui, acho que é aqui 94 hoje, não tenho certeza. Foi incendiada também, não deixaram continuar a novela, então muito mistério em cima disso. Mas o principal é que ela é considerada santa por algumas pessoas, e teve até gente que me relatou na época do mestrado que teve cura. Uma pessoa foi cura de um câncer na garganta e outra estomacal. E também é interessante colocar aqui, para que todos bem entendam, que se tratam de lendas e algumas verdades no meio. Eu cheguei a ter contato com um tio da Zilda, que eu achava que ela não tinha parente. Ele entrou em contato comigo porque na minha dissertação de mestrado eu cito que ela foi prostituída. E ele fala que ela não era prostituta. Algumas outras pessoas também combatem isso. Mas ela era, segundo dizem, uma criança de 13 anos, abandonada, que foi acolhida por um comerciante e esse comerciante acabou usando os serviços sexuais dela em troca de moradia e etc. É isso que eu ouvi. Então existem várias narrativas, mas no final de contas ela é assassinada, sofreu muito e acabou virando a nossa Santa Zilda do cemitério. E no decorrer de décadas, as pessoas vêm até o cemitério, observando várias estátuas de anjinhos, brinquedos, e ele é um túmulo que está sempre muito bem cuidado, com flores, limpo, ou seja, muitas pessoas acreditam nessa história. Como é que eu também coletei histórias? Aqui mesmo, que eu vivia no cemitério na época de 2007, que eu fiz o mestrado, vivia por aqui, então eu encontrava pessoas que estavam no túmulo, encontrei um senhor idoso que estava limpando o túmulo, me contou histórias também. Então as pessoas realmente vêm aqui e tratam como se realmente fosse alguém da família.